Shalom, meus amigos, uma linda tarde na cidade santa de Jerusalém, e agora poucas horas nos separam do início de novo Shabat. No dia de hoje eu tenho uma mensagem relativamente curta, mas muito preciosa, muito especial, mensagem da Torá, naturalmente, para compartilhar com vocês. E para nós podermos, receber essa mensagem, é preciso responder a uma pergunta que comumente me é enviada. E que pergunta é essa? As pessoas querem saber qual é a razão, qual é a lógica que preside o povo judeu na hora de lutar as suas guerras. Como é que os israelitas lutam as suas guerras? Porque as pessoas percebem, com a leitura da Torá, que em alguns casos nós buscamos a paz como um princípio norteador. Fazer as pazes, buscar o entendimento é algo que nós nos empenhamos verdadeiramente. Em outros casos, não existe qualquer possibilidade de entendimento com os nossos inimigos e, portanto, a tarefa de Israel é a destruição completa desse inimigo. Nós vamos ver isso claramente, nas nossas lutas contra os midianitas, amalequitas, cananitas, no qual o povo judeu buscou simplesmente destruir por completo essas nações. No caso dos cananitas, aqueles que deixassem as tribos de Canaã, que deixassem a terra de Israel em paz, nós não as perseguiríamos. De fato, isso aconteceu em alguns casos. Mas com o Egito, com os amonitas, e mesmo com inimigos mais recentes, como os alemães e os espanhóis, nós buscamos o entendimento. E foi por isso que Israel celebrou acordos com o Egito, com a Jordânia. É por isso que nós restabelecemos, as nossas relações diplomáticas com a Alemanha e também com a Espanha, apesar de todo o passado inquisitorial. Eu suponho que se os filisteus ainda existissem, possivelmente o povo judeu tivesse chegado a um entendimento, porque nesses casos a paz é um princípio que nos preside, que nos faz buscar o entendimento. E aí você, na tentativa de responder essa pergunta, qual é a lógica, qual é a razão que preside os israelitas, o povo judeu, na hora de lutar as suas guerras, vai dizer: eu já sei, essa decisão decorre de razões estratégicas, geopolíticas, de razões próprias da guerra. Mas essa não é a resposta. Essa resposta está incorreta, porque a Torá nunca pode ser compreendida de um ponto de vista físico ou mesmo estratégico. Nós precisamos, e tudo que envolve o judaísmo e a Torá, buscar sempre a profundidade espiritual que está por trás das decisões que nós tomamos ou dos comandos que o Eterno nos envia, para nós podermos compreender realmente a raiz das nossas escolhas. E a resposta a essa pergunta está em entender como se define uma pessoa a partir das suas prioridades, porque as prioridades refletem aquilo com o qual nós nos identificamos. Todo governo se identifica com as suas prioridades, com as suas escolhas, e também com as escolhas que os seus adversários políticos fazem. Dito de uma outra forma, quando nós definimos as prioridades de uma pessoa, nós sabemos qual é a sua essência. Isso vale tanto no nível pessoal como no nível institucional. A essência de um país, a essência de um governo, a essência de uma instituição religiosa, a essência de um indivíduo. Nós nos identificamos com as nossas prioridades e é isso que marca a nossa essência. O que os midianitas trataram de fazer, como nós vimos aqui na Parashá Pinhas? Eles trataram de nos fazer pecar de uma maneira imoral e dessa forma nos danificar na nossa conexão espiritual. Eles queriam nos trazer um prejuízo espiritual e dessa forma romper o nosso relacionamento com a Kadosh Baruch Hu. Os egípcios nos causaram muitos danos físicos, uma escravidão por 210 anos, mas nós vivíamos em Goshen. Não haviam casamentos mistos, nós continuávamos com os nossos nomes hebraicos, usávamos as nossas roupas, praticávamos a nossa fé. A mesma coisa em relação aos alemães. Os alemães tentaram exterminar o povo judeu, mas eles não tentaram, nos impor a sua fé, a sua religiosidade germânica, pan-germânica, seja lá o que for. Então vejam que existe uma diferença entre aqueles que tentam nos causar prejuízos espirituais e aqueles que procuram nos causar danos físicos. Para os valores judaicos, quando alguém nos ataca, nossos valores espirituais, que são naturalmente os nossos valores mais importantes, a nossa espiritualidade, a nossa eternidade, a nossa alma, não há o que pensar. É uma guerra total, por destruição do inimigo. Nós vamos com tudo para cima do nosso inimigo. Quando o ataque é físico, como foi o caso do Egito e também da Alemanha
e da Espanha e de outras nações, nós podemos chegar a médio e a longo prazo ao entendimento, à paz. Por quê? Porque danos físicos podem ser negociados, podem ser acertados. Nós podemos fazer concessões em busca desse objetivo tão precioso que é a paz. Por isso nós acabamos de fazer as pazes com os Emirados Árabes Unidos. E fizemos com o Egito e com a Jordânia, e só não fizemos com a Síria, porque o governo da Síria jamais quis o entendimento com Israel. Ok, eu tenho certeza que vocês já entenderam a ideia básica. Agora vamos transferir isso do nível, né, de Medinat Israel, do Estado de Israel, para as nossas vidas pessoais, para o nível pessoal. Onde é que nós travamos as nossas batalhas, meus amigos? Onde está a nossa prioridade? Qual é a nossa essência? Eu vou dar um pequeno exemplo para que vocês possam refletir na educação dos nossos filhos. Quando é que nós somos mais rigorosos com os nossos filhos, ou pelo menos, quando é que nós deveríamos ser mais rigorosos? Quando o filho nosso quebra alguma coisa, quando ele provoca um prejuízo, ou quando ele danifica o valor central da educação que você procura transmitir a ele. O filho seu vai e comete um roubo, né? Ou ele provoca uma violência física severa a uma outra criança. Eu acho que a resposta é evidente. Quando um filho nosso provoca um dano material, nós podemos relevar isso, porque o que são os bens materiais diante da importância de mantermos conectados aos nossos filhos. Mas quando um filho nosso comete, né, o pecado, quando ele comete um dano de valor espiritual, de valor central para a educação que nós procuramos transmitir para eles, aí evidentemente que o nosso tratamento deve ser completamente diferente. A essência do ser humano, meus amigos, é onde nós colocamos as nossas prioridades, é onde nós lutamos as nossas batalhas. E é aí que nós percebemos com clareza com que na vida nós nos identificamos, meus amigos. Shabbat Shalom.